Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Ó, o jantar do Júnior e da Michelle tá cheirando aqui, gente. Vocês não estão sentindo, não? Ó, o Júnior não abriu nem a câmera pra gente não ficar com vontade e não pedir também, ó. Que a gente tá aqui tudo parecendo menino pidão, né? Então vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Então nós já estamos aí com algumas mensagens a respeito da tribulação, a respeito do benefício que a tribulação ele traz para as nossas vidas, como nós crescemos, como nós amadurecemos, como nós mudamos depois de uma tribulação. Nós vimos também, quando nós estávamos estudando a respeito da fé, o porquê Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas a receita para vencermos essas aflições seria termos bom ânimo. E aí eu perguntei a vocês, qual a necessidade de passarmos por dores, sofrimentos e aflições no mundo? Lembram? Por quê? Qual o maior motivo de passarmos por lutas e dificuldades nesse mundo? Hã? Qual é o maior motivo? Porque, como eu já falei, ninguém quer passar por lutas e dificuldades. Ninguém quer passar por tribulação, porque dói, machuca, fere, né? Paulo está falando aqui, quando ele diz assim a partir do versículo 8, ele diz assim, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida.
Em outras palavras, seria como se Paulo estivesse dizendo que até deu vontade de morrer. Tamanho era o sofrimento, que ele não via outra forma de aliviar aquele sofrimento, de aliviar aquela dor, senão através da morte. Senão através até talvez aqui do suicídio. Até da vida eles se desesperaram. Nós também passamos por determinadas lutas, dificuldades, aflições que muitas vezes vão além das nossas forças e também nos desesperamos da vida, desejando a morte, desejando que a morte chegue para acabar com aquela situação. Mas a gente sabe em quem nós temos crido. E a gente sabe também, como Paulo disse aqui, que quem nos conforta é Deus. Quem nos consola é Deus, e quando nós somos consolados nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nós somos fortalecidos através daquela consolação. E adquirimos condições para suportar a dor, para suportar a luta, para suportar a aflição, e não negarmos aquele que nos chamou para uma vida de fé, para uma vida de esperança, sabendo que a luta não é o fim da vida, sabendo que a dificuldade não é o fim da vida, sabendo também que a luta, a tribulação, a dificuldade são coisas naturais, considerando que nós vivemos no mundo caído, no mundo onde Jesus falou que jaz no maligno. E ele disse também, o príncipe do mundo já está aí. Eu nada tenho nele, e ele nada tem comigo. Então, quando a gente olha para o mundo, e mundo aqui não é o mundo árvores, não é o mundo pássaros, não é o mundo ar, natureza, né, das coisas criadas, é o mundo sistema. E a gente vê como a nossa vida é frágil, irmãos. Eu entro num supermercado para fazer compras, eu olho para aquilo ali, para todas aquelas coisas, naquelas prateleiras, naquelas gôndolas, e eu vejo o quanto a nossa vida é frágil. Não existe o plano B. Qual é o plano B para a tua vida? Se por acaso esses alimentos que estão hoje estocados nos supermercados não existirem mais, qual é o plano B? Você por acaso tem uma terrinha para plantar? Para da terrinha tirar o teu alimento, tirar a tua comida? Ter uma criaçãozinha de galinha, porquinho? Olha como que a nossa vida é frágil, e eu comecei a dar conta disso quando nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros. Irmão, greve dos caminhoneiros. Parou o país. Faltou alimento, faltou combustível. E a gente sem um plano B. Olha como que a nossa vida é frágil. O mundo sistema fragilizou a nossa vida. O mundo criação, ele é próspero. Você planta uma semente, você recebe 1000 de volta. A terra, ela produz em abundância. Ela produz tanto que dá para alimentar você, dá para alimentar teus vizinhos, dá para alimentar toda a família. O sistema não. O sistema, o que ele puder fazer para tirar de você, ainda é pouco. Então, como esperar algo diferente de dor e sofrimento no mundo como esse? E Paulo está falando sobre isso. E ele pega e ele se coloca como exemplo para a igreja. Ele diz assim, olha, não são só vocês que sofrem. Eu também sofro, eu também padeço. Aí ele fala, por fora temores, por dentro tremores. E ele ainda diz, olha, ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Por onde eu tenho passado, anunciado a Cristo, pregado o Evangelho, eu carrego comigo essa preocupação. Porque eu tenho que seguir. Eu não posso ficar naquela cidade, eu tenho que seguir.
Eu tenho que continuar anunciando a Cristo, mas eu fico preocupado. É como se Paulo dissesse: o meu coração fica lá, com os irmãos, desejando continuar com eles para auxiliá-los no crescimento perante Cristo, mas eu não posso. Então, além das lutas, dificuldades, Paulo ainda tinha a preocupação com os irmãos, a preocupação com as igrejas por onde ele passava. E aí ele diz, olha, o benefício da tribulação é que serve de consolo para os outros. Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma dificuldade, além daquela luta, além daquela dificuldade, trabalhar em você, melhorar você, preparar você para entrar no céu e andar com dignidade nessa terra, serve de exemplo e consolo para as outras pessoas. A nossa responsabilidade é muito grande, irmãos. Quando estamos passando por lutas, porque se nós desistimos diante da luta, como é que o nosso irmão que está olhando para nós e quer aprender conosco, vai continuar seguindo? Se Jesus tivesse desistido, como que Paulo e os demais apóstolos teriam continuado? Se Paulo tivesse desistido, como que as igrejas teriam continuado? Aí você vai lá para Hebreus capítulo 11, e aí lá vem falando a respeito da fé, e fala da galeria dos heróis da fé, e fala daqueles homens e mulheres que padeceram, passaram tantas necessidades, lutas, perseguições, foram cerrados ao meio, jogados para leões, e mesmo assim não desistiram da caminhada. Tiveram seus bens tomados, passaram fome. Quando Paulo chega e diz, irmãos, eu aprendi. Eu não estou falando isso por causa de necessidade, por causa de carência, por causa de nada, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter em abundância como a não ter nada. E aí ele conclui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é fé, irmãos. Isso é fé, é você saber que quem te fortalece é Deus. Quem te prepara para a luta é Deus. Quem te prepara para a aflição é Deus. Quem te consola é Deus. É isso que Paulo está dizendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha como que Paulo introduz Deus. Olha como ele diz, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Porque o que ele passa a narrar adiante é justamente isso. É de onde vem a nossa consolação, de onde vem a misericórdia. E ele segue. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Nós não estamos só. Ainda que doa, ainda que você verta lágrimas, ainda que você chegue ao ponto de não ter mais lágrima nenhuma, somente dor. Quem ainda não chegou a esse ponto, não sabe o que é sofrimento. Não sabe o que é dor. Chega uma hora que não tem mais lágrimas. Chega uma hora que você só geme de dor, porque não tem mais lágrima nenhuma. E você saber que Deus está te consolando na sua tribulação. Deus está te confortando na sua tribulação. Você não está sozinho. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, de que passando por lutas e aflições nesta vida, neste mundo, eu sei que Deus me conforta. Eu sei que Deus me conforta.
Eu sei que Deus me fortalece. Eu sei que Deus me sustenta. Na hora, você não vê a hora de acabar, lógico. Ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Mas você sabe que você não está só. E ele diz: é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. A gente recebe consolação para consolar, a gente recebe conforto para confortar. Não é porque você é queridinho de Deus, não. Deus quer te usar, sabe por quê? Porque você sabe, você está aprendendo o que é padecer. Como que eu vou consolar uma pessoa enlutada se eu jamais senti a dor do luto? Como que eu vou consolar uma pessoa que está passando por uma perda se eu jamais senti a dor de uma perda? Como é que eu vou consolar uma pessoa que foi traída, enganada, sendo que eu jamais passei por uma situação desta? Como é que Jesus iria nos consolar nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nos nossos pecados, se ele não tivesse sido tentado em todo pecado à semelhança de nós, mas sem pecar? Ele foi tentado em tudo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo à nossa semelhança. Toda tentação que você imaginar, Jesus foi tentado. Toda tentação que você imaginar que é possível acontecer a um ser humano, Jesus foi tentado. Mas ele não caiu. Ele não pecou. Ele se manteve firme para dizer assim para você: olha, é possível. É possível resistir. É possível não cair. É possível transformar a tentação em prova. É possível. Ele diz: consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Você já conseguiu enxergar a tribulação com essa ótica? Por esse prisma? Você já conseguiu enxergar a tua tribulação, como ele está dizendo aqui, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação? Ora, eu estou passando para que outros não precisem passar. Quantas pessoas a gente aconselha, a gente orienta a respeito da vida, a respeito de decisões, porque a gente sabe que aquele caminho é caminho de dor. A gente diz: não vai por aí não. E a pessoa nos ouve e não vai. A pessoa nos ouve e decide fazer aquilo que a gente orientou, evitando assim dor e sofrimento para a vida dela. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Suportar com paciência. Sabe o que isso significa? Vai acabar. Tem data de validade. Sofrimento tem data de validade, irmãos. Tribulação tem data de validade. Nenhuma tribulação é eterna. Nenhuma dor é eterna. Nenhuma luta é eterna. Alguém seria capaz de dizer o contrário do que eu estou dizendo aqui, do que eu estou afirmando aqui? Alguém poderia citar alguém que está passando por uma tribulação eterna?
Toda tribulação ela tem data de validade, toda luta ela tem data de validade, toda aflição ela tem data de validade, por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. É com bom ânimo que nós vencemos as lutas. É com bom ânimo que nós vencemos as tribulações. É com bom ânimo que nós suportamos a dor. É com bom ânimo que nós suportamos as perseguições. É com bom ânimo que nós superamos as traições e enganos. É com bom ânimo, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Não somos melhores, irmãos. Vocês me ouvem falar sobre isso. Não somos melhores do que ninguém. Não se espante quando a tribulação bater a tua porta. Quando a luta bater a tua porta, quando a dor bater a tua porta. Dê glória a Deus. Agradeça ao Senhor, será um processo. Longo ou curto, não sabemos, mas será um processo. E tem data de validade, vai ter um fim. Vai chegar um dia que vai acabar. Dói, dói. Como diz Paulo aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quem nunca chegou a esse ponto? Atire a primeira pedra, como disse Jesus. Quem nunca chegou a esse ponto? Não tem como andar nessa vida sem espinho na carne. Não tem como. Sem espinho na carne a gente vira bicho. Viu? A gente vira bicho. Paulo, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, e eu tive uma experiência parecida. Se no corpo ou fora do corpo ele não sabe. Mas que ele viu coisas inefáveis que a homem não é lícito referir. E para que ele não se ensoberbecesse com a excelência das revelações recebidas, lhe foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Olha que esse espinho foi posto, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbecesse pela excelência da grandeza das revelações. 3 vezes ele orou ao Senhor. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz: por isto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas e nas minhas tribulações, porque quando estou fraco é que eu sou forte. Ele entendeu isto. Ele entendeu que o céu é o contrário. Ele entendeu que andar na presença de Deus é o contrário. Enquanto no mundo, para você ser exaltado, você tem que pisar na cabeça dos outros, em Jesus, para você ser exaltado, você tem que se humilhar. Grande não é aquele que é servido em Jesus, grande é aquele que serve, é aquele que lava os pés, é aquele que cede a sua única alimentação daquele dia. Aquele que passa frio para o outro não passar. Qualquer coisa diferente disto não é evangelho, irmãos. Qualquer coisa diferente disto não é andar com Jesus. Se você não se gloria nas fraquezas, nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, não é evangelho. Gloriar é diferente de exaltar. Porque aí você estaria sendo masoquista.
A gente não procura dor, a gente não procura aflição, a gente não procura angústia, a gente não procura tribulação, mas quando ela vem, a gente se gloria porque sabe que fruto de excelência irá brotar nas nossas vidas. É a poda do Senhor, é o cultivo do Senhor nas nossas vidas, para tirar de nós, arrancar de nós aqueles galhos que não estão dando fruto e que só estão arrancando a nossa energia, só estão roubando de nós o nosso nutriente e impedindo o nosso crescimento. E ele segue. A nossa esperança, a partir do versículo 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. É aquilo que é comum à igreja. Se a igreja participa do sofrimento de Cristo, ela também participará da consolação, do conforto, do sustento. Porque não queremos, e aí eu já li esse texto, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo fazia pouco caso, porque ele não estava preocupado com quem poderia matá-lo, mas ele estava confiante naquele que poderia ressuscitá-lo. O máximo que as pessoas podem fazer com a gente, o máximo que o homem pode fazer contra nós é nos matar. É o máximo. Mas Deus, ele tem o poder de nos ressuscitar. Amém? E ele diz, olha, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações. Esse é o papel da igreja. Essa é a responsabilidade da igreja a partir do momento que você sabe que você não é o único a passar por uma tribulação, que você não é o único a passar por uma dor, por um sofrimento, por angústia, por aflições. Você se coloca como intercessor do teu irmão. Você começa a orar pelo teu irmão. Você está passando por uma luta, por uma dor. Você vai orar por você, mas você vai orar também por aquele que está passando pela mesma dor e pelo mesmo sofrimento. Olha a dor das famílias lá no Rio de Janeiro, a família daqueles 20 e pouco que foram assassinados pela polícia. Ah, era bandido. Tem outro jeito, irmãos. Tem outro jeito. Tem como fazer diferente. Tem como fazer diferente. E aí, na sequência, a gente vê aquele homem doente, esquizofrênico, sendo assassinado também. Tem outro jeito, irmãos. Tem outro jeito. Vocês ouviram umas 2 ou 3 pregações atrás eu falando como que o Brasil ficou tão violento de uns tempos para cá. Como as pessoas estão nervosas. O espírito de agressividade parece que foi solto da sua cadeia, da sua prisão ou da sua limitação. Parece que não tem mais limite. Não tem mais limite. Ajudando-nos também vós com as vossas orações. Paulo pedindo as orações dos irmãos, dizendo, olha, Deus nos consola, nos conforta,
Somos consolados e confortados por Cristo, pelo sofrimento dele, pelas lutas que ele passou, mas a gente precisa das orações de vocês. A gente sabe que tudo de bom que tem acontecido, aconteceu porque vocês oraram. Aconteceu porque vocês intercederam. Aconteceu porque vocês nos colocaram diante de Deus e pediram para que Deus agisse em nosso favor. É isso que Paulo está dizendo. Ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. É essa responsabilidade que pesa sobre a vida de todo aquele que está passando por luta, por dificuldade, por tribulação, por aflição. É saber que ele não é o único, é saber que ele não é exclusivo e que muitos estão passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores, pelas mesmas lutas. Uma mãe que ora por um filho, ela não vai orar por todos os filhos? Por todas as mães que estão passando por situações semelhantes? Aí seria muito egoísmo. Uma pessoa desempregada orando para que Deus lhe abra uma porta de emprego, ela não vai orar também por todas as pessoas que estão desempregadas, para que Deus também acuda a essas pessoas? Aí seria muito egoísmo. Aí a gente começa a entender o que Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjar nos vossos próprios deleites, nos vossos próprios prazeres. Olha a oportunidade. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não oro porque eu não sei sobre o que orar. Meu Deus, você nunca passou por nenhuma luta na sua vida? Você pode até não saber por quem orar, pelo que orar, mas eu tenho certeza que luta e tribulação não faltam na sua vida. Tenho certeza. E você acha que é só você que passa por isso? É só você que perdeu o emprego? É só você que não tem o que comer em casa? É só você que está enfermo? É só você que perdeu um ente querido? Ninguém mais perdeu. Naquele dia, naquela hora, naquele momento. É só você, no mundo todo, que está perdendo o emprego. Que está enfermo. Custa dizer: Senhor, eu quero aproveitar e quero orar também por todas as pessoas que estão passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tribulações, para que assim como o Senhor tem me consolado, o Senhor possa consolar essas pessoas também, Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Essas coisas me aconteceram, irmãos, versículo 11, porque vocês oraram por mim. As orações de vocês me consolaram. As orações de vocês me fortaleceram. Eu oro por pessoas que nunca vão, talvez nunca saibam, pelo menos nessa dimensão, nessa existência, vão saber que eu oro por elas. Eu oro por pessoas que nem me conhecem. Mas eu não preciso que elas me conheçam, porque eu sei que o Pai delas as conhece. Conhece todas. E eu só preciso pedir a Ele, para que Ele supra as necessidades dessas pessoas em Cristo. Às vezes eu não sei qual a necessidade da pessoa. Às vezes eu sei. Mas na maioria das vezes eu não sei. Aí eu peço: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe o que ela está precisando. Eu intercedo pela necessidade que ela tem apresentado a Ti.
através dos seus gemidos, através da sua dor, através das suas lágrimas. Ou a gente se levanta como igreja, irmãos. Ou a gente assume a nossa responsabilidade como igreja. Ou então nada vai mudar. Eu sou admirador de Paulo. Admirador de Paulo. A consciência do Evangelho de Paulo. A consciência de Jesus. Ele tem uma consciência tão profunda de Cristo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que se ele foi liberto de tão grande morte, como ele diz aqui, ó. Lógico que quem o livrou foi Deus, mas ele sabe que ele contou com as orações das igrejas por ele. E as igrejas não brincavam naquela época não, viu, irmãos? Não brincavam de igreja não. Elas levavam a sério o seu chamado em Cristo. Quando Paulo dizia para a igreja, orem por mim, e a igreja respondia assim, nós vamos orar por você, elas oravam. Elas oravam. E Paulo sabia que elas oravam. Podia ter um ou outro que não levava muito a sério, como é o caso da igreja de Corinto. Mas você vê que ele louva a igreja de Corinto, dizendo, olha, isto aqui me aconteceu por causa das orações de vocês, ajudando-nos também. Eu conto com Deus, eu conto com Jesus, eu conto com seu Espírito Santo, mas eu conto com vocês, igreja. Ajudando-nos também, vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? A tribulação, ela tem N benefícios nas nossas vidas. E agora você descobriu mais um benefício na vida do teu irmão. A tribulação que você está passando tem benefício na vida do teu irmão. Tem benefício na vida do teu irmão. Primeiro que ele vai ter a fé dele fortalecida, porque vê que você está perseverando. E aí ele vai olhar para a tribulação dele e vai dizer assim, eu também tenho que perseverar. Porque fulano passou e perseverou, porque cicrano passou e perseverou. Segundo, que você passando por lutas, dores, sofrimentos, tribulações, você vai se compadecer de quem passa pela mesma situação. É o mínimo que se espera de alguém que está passando por tribulação, que se compadeça das pessoas que também passam pela mesma tribulação. É o mínimo. Não tem como ser diferente, irmãos. É o mínimo. É você orar por quem também está sentindo a mesma dor. É você interceder por quem também está vertendo as mesmas lágrimas. As tribulações, elas não mudam muito de tema, não. Ou é enfermidade, ou é necessidade física, ou é um emprego, ou é um ente querido, ou é um casamento atribulado, é uma traição, é um engano. Não muda. Me fala aí de uma tribulação que alguém está passando, que só ele está passando. Fala aí. Não tem. Não tem.
Nisso estão todos na mesma vala. Aí é vala comum. É vala comum. Enfermidade todos têm. Perder ente querido todos perdem. Aqueles que precisam trabalhar e trabalham, né, podem perder o emprego, podem falir. Podem falir. E aí? Como é que vai ser? Vou dizer coitadinho de mim? Ou vou levantar a cabeça e dizer, Senhor, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, como diz lá em Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluias. Amém? Aleluias. Graças a Deus. E eu encerro aqui, irmãos. Desejando que você tenha entendido. Desejando que você tenha compreendido que esta palavra bem simples e rápida tenha encontrado um solo fértil no seu coração para germinar e dar muitos frutos. Hoje você aprendeu mais duas facetas a respeito da tribulação, da aflição, que quando passamos acontecem de bom nas nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, te bendizemos e te exaltamos, Senhor, na beleza e no esplendor da tua santidade. Te damos graças, meu Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, meu Senhor, ainda que virtualmente, meu Pai. Mas sabemos, meu Senhor, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós cremos, meu Senhor, na tua presença entre nós. Nós cremos na tua graça sobre as nossas vidas. Sabemos, meu Senhor, que as tribulações, as aflições, as dores e sofrimentos, quando passamos por eles, meu Senhor, recebemos de Ti, ó Pai, o conforto e o consolo, para que também possamos consolar e confortar aqueles que estão passando por tribulações, dores e sofrimentos, meu Senhor. Para podermos, Senhor, compadecermos dessas pessoas, intercedermos por elas, orarmos por elas, meu Pai. A partir de nós, meu Senhor, a partir de nós, olhando, Senhor amado, para as nossas fraquezas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, as nossas limitações, a partir de nós podemos interceder pelo nosso irmão, orar pelo nosso irmão, orar pelo outro, orar pelo próximo, meu Deus. Isto é o mínimo, ó Pai, que se espera de uma igreja, que se espera daquele que é chamado pelo teu nome. Em nome de Jesus, ensina-nos a andarmos contigo. Ensina-nos, meu Senhor, o teu evangelho. Enche-nos, meu Senhor, da tua gloriosa presença, para que possamos ser tuas testemunhas, aleluias, nesta terra, meu Pai, e glorificarmos e engrandecermos o teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta noite, com cada família aqui representada, desde hoje para todo sempre. Aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém?
Que Deus abençoe vocês. Tenham um término de semana abençoado, um final de semana igualmente abençoado. E até segunda-feira no nosso culto de oração, se Deus quiser. Amém? Obrigado pela presença de todos.